Diego Carvalho, bom dia, seja bem-vindo para mais uma entrevista aqui com o pessoal que vai acompanhar de perto aí. O Smart Solutions está chegando, hein? Está aí dia 28. Contagens regressivas agora. Contagem regressiva agora, né? E hoje são dois pesos pesados da Nowport Brasil, falando sobre o evento, né, Diego? Exatamente. O André e também o Jorge, é isso, né? Bom dia a todos que estão aqui conosco, é uma alegria estar aqui nessa manhã de sexta-feira, Clemente, para a gente falar do nosso evento, Conexão Smart Solution, dia 28 de junho no Parque Tecnológico, um evento aí que a gente criou junto com a Jovem Pan, com muito carinho, pensando nos empresários da região do Vale do Paraíba e com aquele foco de fazer a tríplice entre gestão pública, iniciativa privada e universidade. Como o evento foi pensado, a gente está tratando de diferentes tópicos, falando de ESG, transformação energética, transformação digital, equidade feminina, metaverso industrial e também falando de logística, que eu considero um dos grandes aspectos fundamental para a eficiência e sucesso das indústrias e das empresas. E aí nós estamos trazendo nossos patrocinadores, a Nowport Brasil, o André e o Jorge, o André Rodrigues, que é diretor comercial, e o Jorge Moura, que é diretor de operação da Nowport Brasil. Bom dia. Sejam bem-vindos, bom dia. Muito obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui. Tudo nosso. Sou ouvinte assíduo da rádio, apesar de morar em São Paulo, frequento bastante aqui a região, estou sempre ouvindo aqui de manhã ou no final do dia também. Sou entusiasta da região, muito feliz de ver esse polo que está se tornando aqui de indústria, de tecnologia também. Muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Para mim o mesmo, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, e a gente acredita que vai conseguir trabalhar muito bem no polo para impulsionar a logística integrada e a logística internacional também. Muito bom. Bom, para começar a nossa discussão, queria primeiro, André, que você apresentasse a Nowport. Por favor, para o nosso ouvinte aqui entender, porque quando a gente fala de logística, nós temos que pensar que uma logística bem estruturada e principalmente com o apoio de vocês, a gente pode ter uma gestão mais eficiente, ter processos mais envolvidos para uma melhor produção, distribuição de produtos, que isso faz com que a gente tenha redução de custo, melhoria e qualidade aumentada e rapidez na entrega. E eu sei que a Nowport oferece tudo isso. Então, por gentileza, explica um pouco o que é a Nowport aí para quem está nos acompanhando essa manhã. Com certeza. Bom, a Nowport é uma empresa que nasceu em Stanford, no berço das startups dos Estados Unidos. A nossa matriz fica no México, nós estamos presentes em 8 países. No Brasil, a gente está em São Paulo, Santos, e a gente tem um plano de expansão bem agressivo aqui para dominar o Brasil aqui na parte de logística internacional. O propósito da companhia é unir a América Latina para se tornar uma potência, para impulsionar os empresários também aqui, para brigar com a Ásia, com os Estados Unidos, para se tornar cada vez mais competitivo. É uma empresa que veio para disruptar o mercado de logística internacional, trazendo muita tecnologia, muita informação, para empoderar os nossos clientes para tomadas de ações mais efetivas, se tornarem mais competitivos, melhorarem seus processos logísticos, otimizarem sua operação e aí sim cada vez mais ser mais competitivo entre o mercado. Para a gente entender melhor, o que faz a Nowport? A empresa é uma empresa de logística internacional. Basicamente é uma empresa de tecnologia que faz logística internacional. Ela compete, então, com outras do ramo. Aqui no Brasil hoje tem várias empresas internacionais, multinacionais que estão atuando no Brasil. Dentre elas, a Nowport, é isso? Exato. Mas um ponto super interessante é que a logística internacional, ela levou mais tempo para se digitalizar. Então, nós viemos com tecnologia digital para que a gente possa dar mais acesso à informação para os nossos clientes. Jorge, o que faz um diretor de operações numa Nowport? Vamos lá, eu vou falar só brincar um pouco da logística, claro. Né? A gente tinha um nome chamado NVOCC, que é No Vessel Operational Common Carrier. O que era? Uma pessoa, na brincadeira, uma salsicha do pão, né? Era uma pessoa que ficava no meio entre o armador... Que na verdade é um hot dog, né? É um hot dog, falando um pouco em inglês, né? Então ele ficava no meio do armador e o cliente. E qual era o intuito? O intuito era servir o cliente melhor, porque o armador tinha outras demandas, tá? O que acontece é que de forma romântica era isso, mas na prática era muito difícil, porque você ficava no meio entre os dois. E aí depois a Nowport chegou, né? Depois, isso no começo, aí os agentes de carga foram se melhorando e mudaram de nome para, ao invés de NVOCC, para agente de carga. E hoje a Nowport vem com essa solução de excelência no atendimento ao cliente, mas também vem com a tecnologia junto, integrada. Então o que a gente consegue fazer é
internamente trabalhar cada vez na melhoria dos processos para que essas melhorias sejam personalizadas e que sejam entregas para cada necessidade de cada cliente. E também a gente consegue, com a tecnologia, dar a informação de uma forma mais rápida. Então, um diretor de operações, sendo bem objetivo hoje, ele trabalha sempre em melhoria de processos e entendendo a necessidade de cada cliente para poder entregar aquilo que ele precisa. Então, é uma entrega digitalizada e personalizada. Tá? Legal. Como é que vocês falando, me chamou muita atenção, porque a gente está falando de uma região do Vale do Paraíba que tem diferentes setores, diferentes modelos de empresa e diferentes portes. E tem muita empresa aqui que hoje ela já está se organizando e está se estruturando para começar a poder exportar e até mesmo importar. Como que a Nowport hoje pode ajudar essas empresas? Pensando numa empresa de médio porte que fica pensando, poxa, será que eu estou preparado? Qual que é o custo logístico? Ótimo. Como é que de fato eu faço essa exportação? E muitas empresas às vezes deixam de entrar nessa onda de oportunidade porque ou não tem o conhecimento ou tem o receio. Então, vocês que são uma empresa que tem a digitalização, que tem a tecnologia, que tem a facilidade, como é que hoje vocês podem ajudar essas empresas que estão aqui no Vale do Paraíba? Isso é perfeito. Fica à vontade. Tá, obrigado. O nosso core, o André falou muito bem, nós nascemos com o intuito de ajudar países emergentes. Tá? Então, nós nascemos, o nosso core é fazer com que a logística dos países emergentes, e aí incluindo a América Latina, incluindo lugares como esse, o Vale, né? A gente pudesse ajudar clientes com esse perfil, que são clientes ou talvez pequenos ou médios, que inclusive não sabem como exportar, ou que já exportam, mas que querem expandir o seu mercado, tá? Então, o que a Nowport faz com esse cliente? Logo que a gente inicia uma conversa com o cliente, a gente não vai fazer só uma venda para esse cliente, mas a gente vai estudar a necessidade dele. A gente chama isso de SOP, tá? Então, quando o cliente termina uma venda, a gente estuda a necessidade. Então, qual que é a origem, qual que é o destino, qual o tipo de commodity que ele tem, quais são as particularidades desse cliente, e a gente inicia essa operação com acordos dentro do que o cliente precisa para que a gente possa atender ele muito bem. E aí a gente entra muito no plano de expansão do cliente. Então, hoje eu atendo a Arábia Saudita, amanhã eu quero expandir para a China. E a operação em conjunto com ele vai atendendo nessa curva de crescimento para que o cliente possa ser atendido. E também não esqueça que um cliente na origem ele tem um outro fornecedor ou um cliente no destino. Então, quando a gente fala de um cliente aqui, também tem alguém que vai receber essa mercadoria. Por isso a Nowport tem tanto escritórios próprios, né? Então tem escritório próprio no Brasil, na América Latina, quanto representantes que nós chamamos de agentes no exterior, para poder atender esse cliente de forma integrada nas duas pontas. Então, esse é o incentivo que a gente consegue dar para os clientes. O que me chamou muita atenção da Nowport, e aí eu queria até pedir para que o André explicasse, porque quando vocês primeiro me apresentaram a empresa, vocês trouxeram um diferencial comparado com os outros, que é acesso ao crédito, porque muitas empresas também têm uma dificuldade de fluxo de caixa. E eu acho que o que vocês têm para ajudar essas empresas fortalece e faz com que, além que elas possam ter uma melhor gestão para isso, elas também possam ter melhores acessos. Então, André, explica aí esse diferencial que eu acho que é super legal, principalmente para as empresas que ainda estão pensando, poxa, como é que eu faço para ter um fluxo de caixa, para estar importando melhor, estar exportando e tudo mais? Ótimo. A Nowport tem alguns diferenciais. Agregando um pouquinho da fala do Jorge, a gente é muito baseado em inteligência artificial também. E essa inteligência dá aos nossos clientes informação para, às vezes, quando começar a importar, quando começar a exportar, fluxos, os valores que tem uma volatilidade no ano, às vezes alguns congestionamentos em portos. Então, nós passamos essa informação, essa expertise para os nossos clientes que estão começando a querer importar e exportar, e aí para ter uma tomada de decisão mais assertiva. Falando dos diferenciais e agregando mais ainda na fala do Jorge, em países que ainda estão emergentes, a linha de crédito é muito difícil. No Brasil, a gente sabe, eu já fui empreendedor, essa dificuldade que a gente tem acesso ao crédito, e a Nowport entende isso. Então lançamos há algumas semanas atrás um produto que chama-se Inventory Finance, ou seja, o meu cliente precisa comprar um maquinário na China e ele não tem o capital para isso, eu não conseguiu no banco, a Nowport paga esse valor, faz a compra desse material,
independente do insumo que seja, e financia isso para o nosso cliente. E financia com taxas extremamente acessíveis, muito próximas das linhas de crédito do governo e com a facilidade muito maior, a agilidade muito maior de emprestar esse dinheiro. E aí, recentemente, a gente assumiu o posicionamento de apoiar a causa ESG. Então, as empresas que estão trabalhando para o ESG também, para ter o selo de ESG, a gente está dando prioridade para essa linha de crédito. A gente também está lançando um programa de parcerias, onde tem as trades e os despachantes, que são muitas vezes essas empresas que operam para os clientes que estão importando e exportando. A gente tem um programa de indicação dessas empresas para que elas possam indicar os seus clientes para nós, para que a gente possa fazer um programa de parceria. Além, obviamente, da tecnologia. Então, assim, a gente precisa sempre falar muito de tecnologia, porque a Nowports oferece isso de uma forma já automática no nosso serviço. Então, a gente não faz só o agenciamento de carga. A gente faz o agenciamento de carga através de uma plataforma digital onde ele tem o rastreio da carga. E isso é uma dor muito grande, Diego, porque muitas vezes você está importando da Ásia, o tempo dessa importação leva 45 dias e você não sabe onde está a sua carga. Então, você não tem uma certeza quando vai chegar, quando que vai estar disponível, quanto que você vai ter de investimento para isso. E a gente passa isso de uma forma muito transparente e acessível, de forma online, pelo aplicativo, no celular, pelo computador, ou através do atendimento humanizado da área do Jorge. Na palma da mão, né? Na palma da mão. Ou seja, financia, importa e entrega. Exato. É um serviço completo. Exatamente. E aí, com o viés do que o Jorge disse muito bem, do Customer Experience. A gente sempre vai ouvir o nosso cliente. A gente não tem a pretensão de ser a maior empresa do Brasil. A gente quer ser a melhor. Então, a gente quer entender e a gente quer que a Nowport seja uma extensão da operação do nosso cliente. Acho que uma coisa legal, só também para desmistificar para o nosso ouvinte, que quando fala a linha de crédito, deixar claro que é para um produto e não para investimento em infraestrutura. Exato. Né, André? Porque outro dia a gente estava conversando e quando se fala em logística, muitas vezes as empresas têm que se preparar também para estar com a sua empresa, a estrutura, o armazém. Exato. Então, para o ouvinte que tiver interesse também, eu acho que é legal. Quem quiser ter acesso agora à Nowport, que vocês vão estar no nosso evento dia 28, então fica o convite também para os nossos ouvintes. Dia 28 está de manhã conosco no Parque Tecnológico. A Nowport está participando do evento, vai estar lá com todo o time para esclarecer dúvidas e também mostrar todo o serviço. Participando e patrocinando. Com né? certeza. É interessante, o que acontece 28 de junho no Parque Tecnológico, com aí, inclusive patrocínio da BOL, Nowport Brasil, NIP-BR, Mestra Comunicação e também Digicom. E também com apoio institucional do Ciesp, Sebrae, Senai, Parque Tecnológico São José dos Campos, Prefeitura de Caçapava, Prefeitura de Jacareí, Prefeitura de São José dos Campos, também Prefeitura de Taubaté, com a realização da Nuremberg Mestre Brasil e também da Jovem Pan. E quem quiser ter mais informações sobre o evento, só acessar www.conexãosmartsolution.com.br. Lembrando que todas as entrevistas que nós tivemos desde março tá lá para as pessoas poderem acompanhar, se educarem para estar preparado aí para o dia do evento. É um evento que a gente conta com mais de 20 palestrantes, onde a gente vai estar falando de diferentes temas, e um dos temas que eu acho muito bacana, que o André levantou aqui, é sobre o ESG. Hoje o ESG, ele está aí em todas as áreas. Acho que é algo que é muito bacana, que a gente pode aqui falar um pouco, e aí, Jorge, acho que é legal até você trazer a sua visão, ainda mais você que está aí na operação, que algo que a gente tem visto muito é que as grandes multinacionais hoje têm cobrado muito essa cadeia verde. Então, desde a ponta. Como que a Nowport, quando fala desse programa de ESG, ajuda também essas empresas a estarem preparadas para isso, estarem na cadeia verde? Porque quando a gente fala da cadeia verde, às vezes as pessoas ficam pensando, mas o que isso significa? Como de fato eu tangibilizo? Então fala um pouquinho como que a Nowport, através dessa operação, tem ajudado as empresas a instituírem isso, por favor. Não, claro. Quando a gente fala de digitalização, quando a gente fala de tecnologia, a gente já está inserido na cadeia verde, né? Então, tudo que nós fazemos é priorizando isso. Então, a tecnologia faz com que, por exemplo, a gente não precisa fazer impressões, não precisa ter gastos de impressões físicas, né? Então, cada vez mais, quando você vem para essa modalidade de tudo na nuvem, tudo dentro da plataforma, a própria troca com o cliente é uma troca digital, a gente já contribui de forma significativa para o ESG. E a gente tem cadastrado também fornecedores, por exemplo, que já trabalham com veículos elétricos. Sim. Por exemplo. A gente já sabe também que existem grandes navios que estão se preparando para ter um combustível
menos poluente, verde, né? Combustível verde e tudo mais. Então, assim, para os próximos anos, a gente estamos vendo muitas mudanças e mudanças rápidas que vão impulsionar o meio ambiente e tudo que a gente possa fazer para contribuir com essas melhoras. E, André, quais são os planos futuros da empresa quando a gente olha o Vale do Paraíba? Porque você falou no começo, acho que é legal a gente estar aqui no Vale, acho que vocês têm muito a contribuir e ajudar aqui no nosso desenvolvimento. Ainda mais pensando que a gente tem o Porto de São Sebastião aqui do lado, a gente tem a Dutra, que tem aí um tráfego gigante hoje, o próprio aeroporto em São José dos Campos, que hoje está fazendo para carga. Sim. Como que a Nowport pode ajudar a cada vez mais o Vale aí se destacar e crescer, pensando aí no nosso PIB? Excelente. Diego, como eu falei no começo, eu vejo muita sinergia na Nowports e no Vale, porque a Nowports, ela quer unir os países da América Latina. E o Vale uniu algumas cidades ali, inclusive parabéns aí pelos prefeitos da região, principalmente o prefeito de São José dos Campos, que conseguiu impulsionar muito tecnologia aqui na cidade. Então, assim, a gente já possui muitos clientes, a gente possui alguns funcionários trabalhando na região para trazer mais clientes, para realmente oferecer créditos para esses clientes, para cada vez mais impulsionar esse crescimento. É um polo que a gente vê muita sinergia, muito potencial, obviamente, principalmente porque se está se tornando cada vez mais um polo de tecnologia e um polo de importação e de exportação. Então, a gente quer estar presente, a gente enxerga essa parceria como fundamental para o nosso sucesso. A gente estava até discutindo onde a gente vai abrir um escritório no interior, isso é um fato. A gente estava discutindo Campinas, São José dos Campos, qual a cidade melhor. É muito provável que a gente abra um escritório aqui nos próximos meses. A matriz é em São Paulo? A matriz é em São Paulo, temos um escritório em Santos também, obviamente por conta do Porto de Santos. A gente tem um plano de expansão para Itajaí, Recife, Manaus e Goiás, por exemplo. Quando se fala em transporte no país, como é que vocês avaliam? Se fala tem tanto em aviação, navegação, ferrovias, rodovias, como é que qual a visão de vocês como uma empresa de tecnologia e também do próprio transporte e logística, né? Vou deixar o Jorge responder um pouquinho, mas assim, é um país continental, obviamente. Então, a malha terrestre é absurda e a malha ferro é muito pequena. Então, a gente tem uma grande dificuldade em escoar a exportação, por exemplo. Se perde muito nessa exportação. Então, a grande dificuldade hoje a gente enxerga que é a parte terrestre, por conta da qualidade das rodovias, e agora que é muito ruim. Muito ruim, obviamente. E o porto, muitas vezes, a gente sabe que o Porto de Santos, ele está no limite da capacidade, a gente tem dificuldades em outros portos também, então tem um trânsito muito grande, assim, isso acaba prejudicando muito e deixando o país não tão competitivo quanto merecemos. Ok. Do meu lado que estou no dia a dia, né? Se a gente fizer uma comparação com alguns países que têm desenvolvimento, então você faz uma comparação com o Porto de Rotterdam, que é automatizado, obviamente que a América Latina em geral, o Brasil ainda falta muito. Se a gente compara também a malha ferroviária brasileira com a malha ferroviária americana, a gente também perde muito. Então, acho que esses comparativos ainda não podem ser feitos, porque o Brasil tem uma realidade que é essa que nós temos, tá? Que é um porto congestionado, que é um transporte rodoviário que, por si só, a gente tem que cada vez mais fomentar mais caminhoneiros, porque você não tem a ferrovia. Mas, em compensação, eu queria colocar também que em muitas coisas nós somos exemplos, tá? Então, quando a gente fala de parte de tecnologia em desembaraço aduaneiro, apesar de ser burocrático, ele é rápido. A gente sai de vários papéis hoje para ser um documento único, que é a DUI, que facilita também o desembaraço para o cliente. Em questões de informações, se você comparar com outros países, tanto no marítimo quanto no aéreo, pela dificuldade da América Latina, a gente aprendeu a ser mais rápido do que os outros países em informação. Então, a gente vai comparar sempre pera com pera, né? E não maçã com sei lá, banana. Com banana. Então, nós temos sim várias dificuldades na América Latina que precisam ser melhoradas, mas também temos coisas boas acontecendo. E eu acredito muito que a América Latina tem tanto potencial como qualidade de pessoas para se desenvolver e ser uma potência. É por isso que a Nowports, inclusive, trabalha com países emergentes. Ela acredita que os países emergentes, e eu digo América Latina,
África, leste europeu, Ásia do Sul, né? Todos aqueles países que precisam se desenvolver têm uma grande capacidade de ser ainda melhores do que os de primeiro mundo. E é por isso, Diego, que tem uma conexão então, dia 28, né, Diego? Que promete bastante, né? E tudo isso será discutido lá neste fórum, vamos dizer assim, que vai realmente mostrar a região do Vale do Paraíba, essas potencialidades, né? Que são interessantes demais, né? Exatamente. Lembrando aqueles que ainda não adquiriram o seu ingresso, são ingressos limitados, já estão acabando, corra no nosso site, não fique fora dessa. A gente vai trazer aí as grandes autoridades dos temas para estar discutindo, com a presença do prefeito de São José dos Campos, que está num dos painéis, nosso vice-governador do Felício, entre outros nomes importantes que vão estar aí junto conosco. Pablo Spire, vai Torinho, que vai estar aí junto conosco, também falando de cenários econômicos. Acho que é um evento que vem para poder realmente discutir hoje os temas que estão na mesa aí do C-Level, das indústrias, dos comércios, dos próximos 10 anos. Diego, obrigado por você, obrigado André, obrigado Jorge, sucesso. Muito Obrigado. Obrigado.